Olá, pessoal. Eu sou o professor Rui Badaró e estou com o Dr. João Massano, um colega, um amigo de já longa data, e nós passaremos a conversar a partir de hoje e ao longo dos próximos programas sobre direito, sobre política, sobre atualidades, e esperamos que, juntos com vocês, possamos trazer novidades e luz para aqueles assuntos que são pouco tratados. Doutor João, tudo bom contigo? Tudo bem, Rui. É um gosto estar aqui contigo nesta conversa luso-atlântica, luso-brasileira através do Atlântico. É muito importante compreendermos como é que cada um dos ordenamentos, no fundo, aborda algumas das questões que têm vindo a ser colocadas em Portugal, e tenho a certeza que no Brasil também terão relevância, pelo que falar contigo será sempre, para além de um prazer, será sempre enriquecedor, até para perceber melhor o que se passa aqui, à luz até de algum ensinamento que tu me possas trazer aí desse lado do Atlântico. Obrigado, doutor João. E antes de começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de lembrar que hoje, dia 23 de abril, é o Dia Mundial do Livro. E eu sei que o doutor João tem algumas publicações, gostaria que conversasse um pouco conosco a respeito, e depois eu vou falar um pouco das minhas. Eu creio que este dia é muito relevante porque numa altura em que o pensamento crítico e a reflexão crítica parecem não estar muito na moda, os livros acabam por ser fundamentais para quem quer pensar um bocadinho a realidade. Porquê? Porque os livros, ao fim e ao cabo, são sempre marcantes nas nossas vidas, ou porque naquele momento estamos a viver algo que é retratado no livro, ou porque já passámos, ou porque ainda mais poderemos vir a passar por algo que lá está escrito. Portanto, acho que os livros podem ser muito importantes nas nossas vidas, até porque muitas das vezes podem funcionar até como pistas para o nosso futuro. E de facto, os livros assumiram sempre uma grande preponderância na minha vida, e eu acho que na vida de muitas pessoas, porque no fundo dão-nos asas para sair do nosso pequeno mundo e entrar no mundo das outras pessoas, o que é muito importante para todos, porque dá-nos uma abrangência, uma forma de ver as coisas muito diferente, porque não estamos só a ver pela nossa perspectiva. E o livro tem outra grande vantagem para mim, que é nenhum de nós lê o livro da mesma maneira que outra pessoa. Cada um lê o livro de acordo com a sua perspectiva, e podemos ler a mesma frase inclusivamente, e eu vou ter uma percepção e tu, Rui, terás seguramente outra percepção. Não sei se concordas, mas gostava também de saber se achas o mesmo ou não, antes de falar daquele livro que me marcou nos últimos meses, mas gostava de saber o que é que tu achas dos livros em geral. Querido João, por óbvio, concordo contigo. Os livros nos permitem viajar pelo mundo, os livros nos permitem transpor barreiras que, por vezes, fisicamente são intransponíveis. Os livros, eles moldam o nosso caráter. Seja na infância, seja na vida adulta, os livros permitem que nós possamos nos criar e nos estabelecer nas mais diversas áreas. Seja um livro jurídico, seja um romance, mas o livro permite transpor barreiras. É esse o meu entendimento, João. Sou apaixonado por livros também. Lembro-me que em casa, minha mãe sempre incentivou. Rui e Ciro, Ciro é o nome de meu irmão. Leiam, 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 leiam e leiam, porque por meio da leitura vocês aprenderão a escrever. E apenas sabendo escrever e ler é que será possível compreender. E, ao compreender, passar para o estágio seguinte, que é interpretar. E, por óbvio, João, a leitura do Rui é uma, a leitura do João é outra. Já dizia Antoine de Saint-Exupéry. Aliás, cada vez que leio o Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe, eu tenho uma interpretação. Lembro-me que o fiz aos 12 anos, depois aos 18, depois aos 25, e agora aos 40, e depois dos 40 também, mas a cada vez que lia O Pequeno Príncipe tinha uma interpretação. É isso, João, concordas? Concordo perfeitamente, concordo perfeitamente. E, ao fim e ao cabo, os livros acabam por se cruzar com as nossas vidas.
é sempre uma forma de criar empatia e de conseguir transportar-nos para uma realidade que às vezes nos permite sonhar e sair da nossa realidade, que às vezes não é tão agradável como deveria ser, e o livro leva-nos para outros locais e distrai-nos, no fundo, do dia-a-dia. Eu, pessoalmente, no último ano, eu diria que um livro surgiu com grande preponderância em termos de influência na minha vida, que foi a biografia do Barack Obama, que é, no fundo, um livro autobiográfico em que parte da vida do primeiro presidente negro norte-americano, surge retratada com receios, com sonhos, com medos, com o facto de repente passar a ser uma figura pública, o medo de avançar para a presidência dos Estados Unidos da América, sendo negro e ainda tão recente na política na altura em que o faz, mas ao fim e ao cabo, como ele refere várias vezes, nós não escolhemos os momentos, e ele sentiu que foi escolhido no momento em que tomou a decisão. E, de facto, tanto foi que foi o primeiro presidente negro norte-americano e venceu aqueles receios normais para quem é eleito, para quem quer ser eleito num país como os Estados Unidos da América, ainda para mais sendo o primeiro negro a ganhar uma eleição e a querer ser presidente dos Estados Unidos. E marca-me porque, de facto, é muito, muito interessante e cria uma empatia, naturalmente, ver que alguém que é um ícone mundial, que é uma referência política mundial e que de facto é um orador de excelência, também tem medos, também tem receios, também tem dúvidas, também sentiu aquela situação de repente, o que é que eu faço? As pessoas conhecem, mas não os conheço, o que é que eu faço agora? E sentiu essa diferença e de facto assumiu-a, porque não se pode só querer perseguir um sonho, o sonho também tem situações menos agradáveis e há que enfrentá-las da melhor forma possível, e sempre com a classe que ele o fez. De facto, é uma pessoa que eu acho que é de enaltecer pela forma como não teve medo de, no momento exato, assumir o desafio de se tornar o primeiro presidente negro norte-americano, e acho que acabou por ser alguém que disse que, como ele próprio dizia várias vezes, e foi o mote da campanha, yes we can, ou seja, ele demonstrou que só é preciso ter vontade, que com vontade e com persistência é mais fácil atingir os objetivos. Naturalmente nem sempre os atingimos, por vezes não é possível, mas estamos mais perto de os atingir. E isso é uma lição que eu retirei do livro, e principalmente a questão do momento. É a dificuldade que nós temos perante determinadas situações e decisões mais difíceis, escolher o momento e saber que aquele é o momento essencialmente, e não deixar passar o comboio quando ele aparece à nossa frente. E isso é algo que todos temos que pensar, todos passamos na nossa vida em decisões nos mais variados campos. Naturalmente, quando são decisões mais importantes, sente-se mais esse momento e é mais complexo, por vezes, a interpretação do momento. Concordas, Rui? Concordo, João, tens razão. Aliás, há de se ter maturidade para compreender estes momentos que citaste. E não digo uma maturidade no sentido acadêmico, uma maturidade no sentido pessoal. Seria o faro, né? Aquilo que você percebe que a oportunidade passa e tens que tomar decisões. Essas decisões, por vezes, parecem um tanto nebulosas, mas o faro, a maturidade, a experiência faz com que nós tomemos essas decisões. Eu não li a bibliografia do Barack Obama, é uma falha minha, porque recordo-me, desde novembro do ano passado, você já tem dito, Rui, eu li, leia, vale a pena. Fui um tanto relapso, João, prometo que entrará neste ano de 2002 em minhas leituras. De outro lado, também tenho me debruçado bastante em dois livros, mas fugindo do direito, livros que me levam à filosofia. Tenho revisitado o filósofo alemão Gotthold Ephraim Lessing, que tive a oportunidade de recentemente fazer uma tradução e publicá-la.
e tenho lido também o francês Alexandre Dumas, e daí sim a trilogia, né, dos Três Mosqueteiros, 20 anos depois, e o Visconde de Bragelonne. Por incrível que pareça, João, este livro, essa novela, né, de Dumas, publicada nos jornais em Paris, ele continua extremamente atual. E se analogamente compararmos a situação política, ao menos do Brasil, tenha certeza de uma coisa: é muito próximo de uma descrição fiel daquilo que acontece nos dias atuais. João? Concordo em absoluto, Concorda? concordo em absoluto, porque o que nós vivemos e os tempos que nós vivemos, sabes que eu nunca, como agora, compreendi algumas coisas que estudei, por exemplo, em filosofia, já que falaste de filosofia. Sabes que nunca, como nos últimos tempos, eu falei na alegoria da caverna, porque cada vez mais tenho tido a noção de que a realidade que passa diante dos nossos olhos é uma realidade refletida de acordo com quem, naturalmente, projeta essa reflexão na parede. Ou seja, basta olhar para os mídias, basta ver o que se passa, basta analisar, nem é preciso com grande exaustão, para perceber, por exemplo, em relação à pandemia, à Covid-19 aqui em Portugal, nós estamos com o mesmo número de mortes de há uns meses atrás, mesmo número de infectados, mas de repente já não existe pandemia. Porquê? Porque deixou de passar na televisão, deixou de passar nas redes, deixou de ser uma preocupação, e isso é algo que, para mim, é o exemplo claro de como nós somos induzidos a acreditar que algo se está a passar de uma determinada forma, quando, na realidade, nós ficamos sempre na dúvida se aquilo é real e é como ali está, ou é um pouco diferente, com as fake news, com a desinformação, com a forma como nós sabemos que quer os lobbyings funcionam. Acaba por ser difícil manter o pé, descortinar o que é real, o que não é real, o que é desinformação, o que é fake, porque nem sempre temos todos os elementos que nos permitam tomar a melhor opção em relação ao que é real e o que não é real, porque a questão da Covid-19, os números da Covid-19, por exemplo, em Portugal, passámos a ter relatórios clínicos semanais, ou seja, deixámos de ter relatórios diários e há uma diluição dos números, mas se formos a ver, são iguais a há poucos meses atrás, quando tínhamos relatórios diários. E eu tenho conhecimento, infelizmente, que colegas tiveram Covid-19 e com sintomas graves, portanto, a doença, infelizmente, não desapareceu de todo. Claro que estará mais, diria eu, mais dissimulada, mas ela existe. E em Portugal, ainda para mais, tivemos outra situação, que têm surgido alguns casos de gripe A, etc., mas que, como quase não passam nos mídias, nem nas redes sociais, acabamos por praticamente não existe. Isto é algo que é a forma como as coisas passam. E a própria guerra na Ucrânia acaba por ser algo que me parece que é fruto muito da informação, da desinformação, do modo como o presidente Zelensky, e bem, utiliza os meios que tem à sua disposição para passar uma mensagem, e naturalmente os russos do seu lado, mas de forma mais limitada, também passam a mensagem que querem para a sua população, e nós sabemos disso. Portanto, eu diria que nunca como hoje nós tivemos tanta informação em tanto sítio, mas nunca como hoje existe dificuldade em saber o que é real e o que não é real. Portanto, permita-me uma parte, antes claro. que concluas. Você tocou num ponto que é cirúrgico e que tem sido amplamente divulgado, e o professor Lênio Streck tem feito uma série de advertências. Aliás, já vou pensar em convidá-lo para um bate-papo conosco, triangulando aí sobre este assunto. Informação, já dizia o Prêmio Nobel de Literatura Thomas Eliot, na década de 20, não é conhecimento. Conhecimento não é saber. Saber não é sabedoria. E aí nós temos o X da questão, porque nos dias de hoje, como você muito bem colocou, a informação
cai de baseada aos montes, são terabytes de informações que são despejados a todos nós, seres humanos. A questão é que, porque ela está a um clique de alcance de cada uma das pessoas, mas o X da questão é como transformar informação em conhecimento, conhecimento em saber. E me parece que a sociedade atual não estava preparada para esse rompimento de paradigma que foi a internet e as novas tecnologias, porque sequer temos metodologia para compreender a vastidão de informações, e se não bastasse a ausência de metodologia, nós temos também dificuldade de transformar informação em conhecimento. E daí entra naquilo, deságua naquilo que você estava a falar sobre como saber se é verdade uma coisa ou não, como saber se tal problema deixou de ser um problema, seja sanitário, político, enfim. E eu devolvo a palavra para si, para não parecer demasiado prolixo e deixar concluir o raciocínio. Não, eu iria já concluir. A única coisa que me faltava dizer em relação à matéria que eu estava a referir da desinformação, da desinformação, das fakes, tem a ver com algo que se nota na sociedade. Eu ainda sou do tempo em que nós íamos à biblioteca buscar livros e requisitar livros para estudar, fazer teses de mestrado, etc. Neste momento, é fácil chegar a qualquer sítio através da internet, mas o que eu noto é que não há vontade de fazer pesquisa, não há vontade de pensar criticamente sobre as coisas, e o que se faz neste momento é seguir a corrente, seguir o que parece óbvio e que é verdade de certeza, sem verificar as fontes da informação. E esse é o grande risco que se corre neste momento, não há verificação das fontes, as pessoas aceitam como verdade qualquer coisa desde que apareça na rede e lhes pareça bem ou vá de encontro àquilo que acreditam, que pensam, e depois temos a polarização inevitável de temos os bons, que são os que concordam connosco, e os maus, que não concordam connosco, e por mais que digam coisas acertadas, estão sempre errados. E isto é um risco. Nós deixámos de ter aquelas áreas cinzentas que havia de antes, para passarmos a ter dois polos opostos. Deixou de haver. Porquê? Porque não há capacidade crítica para analisar fundamentos, para analisar argumentação, e isso é muito arriscado, porque eu li uma coisa no outro dia, já não sei quem é que escreveu, que dizia assim: eu não quero que concordem comigo, eu quero que percebam o que eu digo, e depois podem ou não concordar, mas é essencial que percebam o que eu digo. E o que eu acho é que as pessoas neste momento não querem saber da fundamentação e querem saber da conclusão, de preferência em 2, 3 linhas, muito curtas, com poucas palavras, para não obrigar a pensar rigorosamente na área e ser consumo imediato. E esta é a grande questão. João, assim, pensando no mundo do direito, aqui no Brasil tem sido muito comum alguns estudiosos do direito, eu nem vou dizer jurista, mas enfim, alguns profissionais da área jurídica tentarem ensinar por meio do TikTok, aquele aplicativo de vídeos curtos. Não é possível. O direito é algo complexo. Tá? Não é possível você ensinar o direito por meio do TikTok ou de um Reels do Instagram. Passar uma mensagem curta ou fazer um convite a uma reflexão, ok. Mas querer dar soluções por meio do TikTok, isso assusta-me demasiadamente. Eu também sou do tempo em que a aula do professor era concluída e eu ia à biblioteca para buscar livros que serviriam para o aprofundamento da aula, para fazer pesquisas de jurisprudência em revistas de jurisprudência, o que, com as novas tecnologias, com a ruptura de paradigmas, simplesmente isso caiu por terra, esvaneceu-se, como se eu vivesse um sonho, e essa nova realidade não é aquela que eu gosto. Aliás, é uma realidade que assusta-me bastante e eu espero não estar num mundo de Matrix. João. Sabes que... Deixa-me só dizer-te uma coisa, já agora só para concluir. Por exemplo, o TikTok ou os Reels do Instagram podem ser utilizados para levar as pessoas a pensar, desde que
as pessoas, por exemplo, vejam o vídeo do Reels e depois vão ver a intervenção toda de quem falou, por exemplo. Aí sim, e aí pode ser uma boa arma. Peço desculpa por ter interrompido. Ao contrário, João, ao contrário. Eu concordo contigo e disse, desde que seja um chamamento à reflexão para que assista, então, a intervenção toda. Eu concordo integralmente com a tua intervenção. E já aproveitando o ensejo, João, para não nos alongarmos demasiadamente, né, neste bate-papo, eu gostaria de ouvi-lo sobre as decisões judiciais. Como é o tratamento aí em Portugal e como tem sido a questão da compreensão das decisões judiciais? Eu acho que é uma das matérias fundamentais neste momento em Portugal, porque, pelo menos para mim, é importante, porque não basta afirmar que a administração da justiça é feita em nome do povo, é também preciso que esse povo, em nome da qual supostamente ela é feita, compreenda o que se está a passar. E muitas das vezes o que eu noto é que isso não acontece. E não é como, por exemplo, numa das situações mais mediáticas que nós tivemos, em que foi a leitura da decisão instrutória no processo do engenheiro José Sócrates, em que tivemos um senhor magistrado durante horas a ler uma decisão extensa, que deu aso a muitos comentários de quem não percebeu nada do que lá estava, mas mesmo assim comentou, e que naturalmente não foi um bom serviço à justiça. Nada. Porquê? Porque prejudicou a imagem do Ministério Público, ficou mal visto, porque passou a imagem de incompetente porque fez mal o trabalho de casa, que conduziu à acusação, o magistrado porque passou a ideia, segundo alguns comentadores, que tentaram empurrá-lo para essa situação, de que estaria do lado dos vigaristas, daqueles que foram corrompidos, etc., e que tomou o partido deles porque é demasiado brando, parecia um jogo de futebol entre duas equipas rivais, quem está contra diz mal, quem está a favor diz bem, e depois porque me parecia que num caso daqueles com tanta importância mediática, que todos sabiam que tinha, em que era um primeiro-ministro, um ex-primeiro-ministro que estava ali a ser, no fundo, objeto de análise do seu comportamento enquanto primeiro-ministro. Como é que é possível um magistrado judicial estar horas a fio a ler uma decisão sem qualquer tratamento de comunicação, sem qualquer adaptação da decisão a quem estava a ouvir, no fundo, que eram todos os que ligaram à televisão na altura? Portanto, isto é um exemplo de como, não, na minha opinião, as coisas deveriam ser repensadas e deveriam ser analisadas para que não se voltasse a repetir uma situação destas que não beneficiou ninguém. E depois, parece-me que, obviamente, só vem sublinhar algo que eu, e não só, várias pessoas têm vindo a falar há alguns anos, que é o problema óbvio de comunicação do sistema judiciário com a sociedade. Porquê? Porque a falta de compreensão das decisões judiciais abre a porta ao alarido social, ao alarme social, à incompreensão e cria espaço para que quem quiser prejudicar o sistema judiciário abra notícias desinformadas, independentemente do mérito da causa, que nem sequer é isso que estamos a analisar, é só a forma como as coisas são comunicadas. O espaço que é aberto para a desinformação, para as fake news, etc., é algo que não pode ser permitido pelo sistema judiciário, ou pelo menos tem que ser reduzido esse espaço. E quando se dá uma decisão sem se explicar, sem que as pessoas compreendam porque é que ela surge com aquele sentido, independentemente do mérito, volto a dizer, parece-me só que os operadores judiciários, no fundo, se esquecem que devem exercer as suas funções em prol da sociedade e acabam por ficar numa espécie de Olimpo a decidir sem cuidar da forma como elas vão ser recebidas na sociedade. E não nos podemos esquecer mais, que é as decisões judiciais têm naturalmente que refletir os valores que vigoram na sociedade em cada momento. Não pode ser algo que cai sem cuidar de quem vai ouvir, nem que seja para lhe explicar. Foi assim por isto, isto e isto. Pois se a pessoa aceita ou não os fundamentos é outra coisa, mas pelo menos a pessoa tem que perceber porque é que se chegou àquela decisão. E logo todos deveriam perceber que as nossas funções enquanto integrantes do sistema judiciário implicam, obviamente e naturalmente, que
tenhamos que cuidar da forma como a decisão é comunicada e compreendida na sociedade. Se é aceita, isso é outra coisa. Agora, que tem que ser compreendida, tem, porque o cidadão, em algumas decisões, e a forma como elas são divulgadas, implica que, pelo menos naqueles casos que claramente serão mais mediáticos e têm decisões que, de facto, podem não ser compreendidas se não forem explicadas, tem que haver um cuidado acrescido de comunicação, de compreensão, aliás, de explicação da situação. Porque, por exemplo, há pouco tempo apareceu na comunicação social uma decisão do Tribunal da Relação do Porto, que a propósito de um caso de violência doméstica, que para mim é preocupante, porque parece-me que a forma como aquilo foi comunicado, pelas suas consequências graves, preocupantes, pode implicar que as vítimas de violência doméstica não confiem no sistema e deixem de apresentar queixa pela forma como aquela decisão foi comunicada e leva também, no fundo, àquela situação de impotência da vítima que diz: vou apresentar queixa para que se depois há uma despenalização do agressor sem justificação, ou pelo menos sem que se compreenda a justificação, porque se tivesse havido alguma justificação dada que fosse aceitável ou compreensível pela sociedade, já esse problema não existia. É que, no caso, nós estamos a falar de alguém que, segundo os factos que apareceram na comunicação social, tentou agredir a vítima, em frente até à própria GNR, ameaçando-a de morte. Foi provado, eu agora vou ler, que ela era constantemente agredida, física, psicologicamente, e violada durante 50 anos, e o que foi trazido ao de cima pela decisão judicial foi que se deixou em liberdade perto da vítima, que era uma senhora de 70 anos, porque diziam que tinha a ver com o nível cultural dos intervenientes, ou porque a senhora se tinha recusado a ter relações sexuais, e que esses foram os factos que culminaram na agressão em questão. Portanto, eu acho que neste caso temos que viver num mundo onde o magistrado tem que ponderar a decisão e, se entender que aquela decisão pode vir a ser aproveitada mediaticamente para desinformação, preparar uma nota de imprensa que esclareça e que seja pelo menos clara para quem lê em relação aos fundamentos e, volto a dizer, independentemente do mérito da causa, independentemente das pessoas concordarem ou não, porque não têm que concordar com as decisões judiciais, naturalmente, mas têm que perceber pelo menos o que é que se chega ali. Agora, se nós vamos para uma decisão que diminui a mulher, que era aqui o caso, vítima de violência doméstica, e que a coloca numa posição de não acreditar no sistema, eu acho que é muito perigoso, porque nos pode levar a uma situação em que estas situações são desculpabilizadas, despenalizadas, e que levam à descrença no sistema e ao afastamento da vítima do sistema, porque pensa não serve para nada. E a própria sociedade que olha para esta decisão e diz que não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, acho que em algumas situações, como este exemplo que eu aqui acabei de dar, tem que haver um cuidado na comunicação, tem que haver uma forma clara, compreensível de explicar os fundamentos da decisão, para que não dê espaço a que se crie o alarido social, em que se crie desinformação para quem quer descredibilizar e atacar o sistema judicial, que é fundamental para qualquer Estado de direito democrático, como Portugal e o Brasil. Portanto, o sistema judiciário visa evitar, em última análise, a realização da justiça pelas próprias mãos. Se as pessoas não percebem, não confiam no sistema, é óbvio que mais tarde ou mais cedo a tentação da justiça privada poderá aparecer. E é isso que eu acho que ninguém quer. Não sei se concordas, Rui, alonguei-me talvez um pouco demais. Não te alongaste, você foi cirúrgico numa temática extremamente complexa, foi profundo no teu comentário, e ouso dizer, João, esse assunto precisa ser constantemente trazido à tona e discutido não só neste bate-papo nosso, mas levado à reflexão de toda a comunidade jurídica com densidade. E aí, eu gostaria de fazer algumas observações. A falta de compreensão das decisões judiciais abre margem para um mau uso
dessas decisões. Mau uso em que sentido? Porque a não compreensão pode fazer com que, ao divulgá-las, a decisão seja dirigida para atender os interesses de alguns. De outro lado, por meio de distorções, por óbvio, de compreensão ou da própria falta, ausência de compreensão. E de outro lado, eu não sei em Portugal, gostaria de ouvi-lo, mas em alguns casos midiáticos aqui no Brasil, nós temos problemas com a não preocupação da imprensa em compreender efetivamente o conteúdo da decisão judicial ao divulgá-la. E daí, isso dá margem ao alarido social, como bem disseste, a visões distorcidas do que aquela decisão disse efetivamente no papel, quando emanada dos magistrados, mas que, ao ser levada a público, sem um cuidado, literalmente nós temos distorções que são gigantes e podem conduzir a diversos problemas. É isso, João. Como é que está Portugal com relação à postura da imprensa ao divulgar decisões? Há distorções também? Eu diria que, como em tudo, em qualquer profissão, há bons e maus profissionais. Nós temos profissionais que, de facto, procuram compreender a temática, procuram compreender a decisão, e temos outros que, claro, chamam a atenção ao que lhes interessa de acordo com a perspectiva que querem enaltecer. E isso, obviamente, que não é um bom trabalho jornalístico e não é uma boa forma de informar as pessoas. Mas o que eu acho que é mais perigoso é não haver uma decisão que permita, no fundo, clarificar as posições, que permita fazer o quê? Que permita pegar num papel, diria eu, emitido pelo tribunal que toma a decisão, que esclareça. Depois, se nos meios de comunicação social a perspectiva adotada é uma ou outra, isso é outro problema. Mas temos um documento oficial que normalmente os jornalistas até seguem. E esta é que é a grande questão, eu acho que em determinados casos, que todos vemos que vão dar aso a comentários, polémicas, por causa do teor da decisão, era essencial que houvesse uma posição, permite-me a expressão, oficial de quem emite a decisão, com ajuda naturalmente até de imprensa, de comunicação, de um assessor, qualquer coisa, porque a magistratura tem assessoria. Era isso que eu acho que teria que ser feito, era uma preparação de uma comunicação que explicasse de forma sumária, naturalmente, mas que permitisse concluir porque é que era aquela decisão e não outra, e isso para mim poderia pelo menos limitar a margem para desinformação, e acho que isso é fundamental. Mas em Portugal, felizmente, nós temos bons e maus jornalistas, como em qualquer sítio. Como no Brasil, também temos bons e maus profissionais, mas às vezes preponderam os maus intencionados. Espero não estar a ser pessimista, mas é o que tenho tristemente visto aqui em Terra Brasilis. Estimado João, muitíssimo obrigado por fazer esse bate-papo conosco neste dia de hoje, e você, ouvinte, ou que vem assistir esta não é uma live, né? Este bate-papo que fizemos aqui, acompanhe. Ao longo das próximas semanas, nós faremos diversos outros bate-papos sobre temáticas relacionadas ao direito, às atualidades, e traremos também aqui nossas respectivas opiniões sobre assuntos que possam ser considerados nevrálgicos. É isso, João. É isso, até uma próxima a todos. Um abraço, valeu, pessoal.